Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, vou fazer a resenha de um filme, algo que eu sempre quis fazer aqui no canal. E para inaugurar esse quadro novo, vamos falar sobre Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Bom, eu já vi muitas resenhas sobre esse filme aí, resenhas escritas, resenhas em vídeo. A resenha em vídeo que eu mais gostei foi do Easy Nobre. E aí eu fiquei me perguntando, será que cabe mais uma opinião, mais uma crítica? Cabe. Cabe porque o filme está muito polêmico e também porque eu quero falar, eu estou com vontade de começar esse quadro novo. A partir de agora eu vou fazer resenhas sobre outros filmes, outros temas, outras séries que me interessam, que eu gosto. Porque é um prazer que eu tenho e com certeza compartilhar isso com vocês vai ser uma experiência legal. Eu vou começar fazendo algo que eu não vi nas outras resenhas aí. Tá? Pode ser que alguém tenha feito, mas eu não vi. Que é posicionar o Batman vs Super-Homem em uma lista dos melhores filmes de herói. Tá? Porque de 99 e 2000 pra cá, muitos filmes de super-herói foram lançados, já muitos mesmo. Onde se encaixa o Batman vs Super-Homem? Eu já quero começar com essa polêmica aqui, eu já quero começar deixando muita gente maluca aí nos comentários com essa lista que eu vou fazer aqui. Tá? Batman vs Super-Homem está em quinto lugar dos meus filmes de super-herói, tá? Só filme de super-herói que eu tô levando em consideração aqui. Dos meus filmes preferidos nessa temática de super-herói. Tá melhor do que todos os filmes dos X-Men. Lembrando que o X-Men Apocalipse ainda não saiu, então não tem como comparar com esse filme do Batman vs Super-Homem. Tá melhor do que os filmes do Iron Man, tá melhor do que os filmes do Capitão América. Lembrando que o Capitão América Guerra Civil ainda não saiu, então não estou comparando com esse filme aqui ainda. Melhor do que os filmes do Thor. Melhor do que os filmes do Homem-Aranha lá na Sony. Beleza. Você já tem uma noção de que ele é um bom filme, né? É um bom filme porque está melhor do que a maioria desses filmes de herói que já saíram aí. Então está em quinto lugar. Quem é melhor do que o Batman vs Super-Homem? Quem? Bom, em quarto lugar, eu vou colocar aqui o Vingadores 1, tá? O Batman vs Super-Homem pra mim é melhor do que o Vingadores 2. Mas o Vingadores 1 é um filme que tá acima desse aqui. Melhor do que o Vingadores 1 é a trilogia do Nolan. Eu adorei a trilogia do Nolan, porque o Christopher Nolan é um diretor com traços psicodélicos. E o Batman é um personagem com um psicológico muito profundo, né? A grande força do Batman é a sua inteligência e a complexidade do seu intelecto. E como o Christopher Nolan é um diretor que sabe explorar essa coisa da psicodelia, e um universo mais subjetivo, mais complexo, pô, ficou fantástico esse casamento de Batman com o Christopher Nolan. Então, tá aqui em terceiro lugar a trilogia do Christopher Nolan. Melhor do que isso, nós temos Guardiões da Galáxia, que foi um filme fantástico. Eu não tinha expectativa nenhuma quando eu fui pro cinema. Eu fui, vamos lá, bora. Juntei a galera, meus amigos, e fomos pro cinema com expectativa 0.5. Cheguei lá, bum, tomei um tiro de 12 na cara, porque o filme é fantástico, muito bem amarrado, muito bem construído. É todo, sabe, tudo proporcional, tudo encaixado no lugar certinho. Funcionou muito bem o filme. Então, tá aqui em segundo lugar. E em primeiro lugar já é uma experiência diferente, que é o Deadpool. Pro Guardiões da Galáxia eu fui sem expectativa nenhuma e fui surpreendido. Pro Deadpool eu criei uma expectativa enorme, porque é um filme que eu quero ver assim, desde 2010, desde 2011, que eu tô esperando pra ver um excelente filme do Deadpool. Então eu fui pra lá cheio de esperança, cheio de expectativa e não fui decepcionado. O que é uma coisa muito boa pro filme, porque quando você tem uma expectativa muito grande, é comum que você saia do cinema, você termine de ver aquele filme com a sensação de que faltou algo, que, sabe, não foi o que você queria, não foi o que prometeram. E o Deadpool não, prometeu e cumpriu. Não é um filme perfeito, né? Mas, por exemplo, o Colossus teve efeitos especiais assim que deixaram a desejar. Mas a gente sabe que o filme teve um orçamento baixo, então até no ponto onde o filme foi fraco, é compreensível, né? Então pra mim tá ali Deadpool, Guardiões da Galáxia, trilogia do Nolan com o Cavaleiro das Trevas, o Vingadores 1 e o Batman vs Super-Homem. Dito isso, eu vou para a minha nota do filme, que é 7,5. Batman vs Superman, A Origem da Justiça, merece um 7,5 no cinema, tá? Porque eu vi em 4D, com os efeitos especiais ali, a cadeira se balançando, aquele somzão, a telona. Toda essa experiência ali no cinema me fornece um 7,5. Mas, sem a cadeira chacoalhando, sem a telona, sem um somzão, aquele filme deve cair para um 7, 6.8, alguma coisa assim. Vamos comentando por partes aqui.
falando sobre o enredo. Cara, o enredo, a narrativa, o roteiro desse filme deixou a desejar. Eu já vou fazer aqui uma crítica porque ele começou muito bem, ele começou bem escrito, ele começou mostrando um lance bem legal e foi caindo, foi decepcionando. Aquele comecinho ficou poético, sabe? Eles conseguiram muito bem mostrar a motivação do Batman, mostrar o ponto de vista do Batman e mostrar o Super-Homem de um ponto de vista realmente super, tá? Eu sempre vi o Super-Homem nos quadrinhos e vi, caraca, velho, esse cara é muito foda, é um deus, tá? É um deus no universo da DC. E alguns filmes do Super-Homem, aqueles filmes mais antigos, eles não representavam esse deus e tal. E aí, já no Homem de Aço, eles começaram a mostrar isso mesmo. Agora, na Liga no Batman vs Super-Homem Origem da Justiça, esse deus realmente ficou mais do que personificado, ficou mais do que bem representado. Foi fenomenal, tá? Isso ficou muito bem construído. O Zack Snyder é um diretor que tem uma capacidade de trabalhar com estética, de trabalhar com imagem, com fotografia. Ele não é bom para amarrar o roteiro, colocar uma trama inteligente, mas ele é muito bom para mostrar símbolos durante o filme, mostrar imagens que representam bem, tá? Uma estética bonita, uma estética que te convence. Então, o jeito que ele trabalhou com aquela estátua do Super-Homem foi fenomenal. Aquilo ali realmente mostrou... Ele mostrou vários momentos do filme que pegam um take daquela estátua que ajudam a narrar o que simboliza a presença do Super-Homem aqui na Terra. Aquele olhar do Batman olhando o Super-Homem assim, destruindo tudo, aquilo foi profundamente certo. Aquilo ali foi fantástico, aquilo ali merece palmas. As pessoas elas não estão dando o devido valor, tá? Eu vi muitas resenhas, as pessoas não estão dando o devido valor para aquela entrada do filme. Aquilo foi perfeito, tá? Aquele primeiro embate sabe, filosófico e o medo, sabe, que o Super-Homem trouxe pra gente. Eu senti medo do Super-Homem nesse filme. Medo, sabe? Você olha tudo que tá acontecendo e você pensa, caralho, nós estamos subjugados diante dessa criatura. Esse alien que chegou aqui, ele pode governar a Terra do jeito que ele quiser, ou ele pode destruir a Terra do jeito que ele quiser. Nós estamos sem nenhuma força, sem nenhuma resistência contra ele. Ali você entendeu o porquê que o Batman enxerga no Super-Homem uma ameaça e porquê que o Batman se motivou a combatê-lo. Aí entra já a minha crítica ao vilão do filme, né? O Lex Luthor não é um Lex Luthor. Eles colocaram um personagem lá que deveria ser o Lex Luthor, mas não é. Você entende a motivação do Batman, mas você não compreende a motivação do Lex Luthor. Ele fala daquela forma frágil, com a voz fina, ele fica corcunda assim, falando Clark Kent meets Bruce Wayne, I love it. Aquela coisinha caricata que lembra o jeito que o Coringa se posiciona. O Coringa ele representa uma falsa fragilidade para de repente aparecer com cartas na manga. É isso que é o Coringa, né? Um personagem que parece ser frágil e quando você pensa que ele é frágil, ele tem uma carta na manga para mostrar o quão perigoso ele é. Então aquele jeitinho frágil de abordar os personagens, de se jogar como vilão, não é o Lex Luthor. Aquilo é uma mistura de charada com Coringa. Colocaram essa psicodelia, essa psicopatia no Lex Luthor. Ok, isso é um traço dele. Mas não é uma psicopatia com essa fraqueza de caráter, com esse jeitinho sorrateiro e de vozinha fina. Isso não é o Lex Luthor. O Lex Luthor é um ser humano muito inteligente, maquiavélico, com uma mentalidade complexa. O Lex Luthor, ele é sóbrio, ele é imponente. E é isso que eu não consegui reconhecer nesse Lex Luthor caricato do filme. O Lex Luthor, pelo poder da sua mente, pela sua capacidade de criar estratégias para ferrar com o Super-Homem, ele consegue andar de cabeça erguida na trama. Ele é um vilão que anda imponente. E esse Lex Luthor não foi nada imponente. Muito bem, depois de falar desse problema na construção do personagem, na construção do vilão, nós vamos para a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha foi fantástica e fraca ao mesmo tempo. Ela foi fantástica nas cenas de ação.
mas ela não foi fantástica na contribuição para a trama. Porque, voltando pro Batman, você entende o que o Batman quer e você entende por que ele quer eliminar o Super-Homem. Ele enxerga no Super-Homem uma ameaça. E aquele primeiro quadro, aquele primeiro arco do filme, mostra isso muito bem mesmo. Mas a Mulher Maravilha foi largada no filme sem propósito nenhum, sem motivação nenhuma, inclusive até de uma forma contraditória. Porque dá-se a entender que ela queria se afastar do mundo dos homens, mas de repente ela quer se aproximar do mundo dos homens porque o Lex Luthor tem algumas fotos e alguns vídeos dela. Mas que medo que ela tem do Lex Luthor vazar isso pra mídia se ela não tá nem aí mais, se ela não tá nem inserida mais na sociedade. Então é uma preocupação desnecessária. Ela simplesmente vai para a realidade dela lá, isolada, onde ela estava, e caga pro Lex Luthor dizendo que ela existe como super-heroína nessa realidade aqui da sociedade normal. Então, assim, foi uma personagem mal introduzida na trama e não contribuiu, assim, pra narrativa, pra gente entender que foi uma história bem construída. Entretanto, as participações dessa mulher na parte ali da batalha com o Apocalipse, né, com o Doomsday lá no final do filme, puta que pariu, aquilo ali foi louco. Nossa, dá vontade de falar assim, me dá um escudo e uma espadinha e me chama de Mulher Maravilha, doido, porque ela fazia umas caras assim e partia pro fight e tal. Foi legal, essa parte dela, assim, da ação, foi bom de assistir. A ação do filme foi boa em termos gerais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Super-Homem, que é um personagem paradoxal nesse filme aí. Porque ele foi muito bem representado nessa linguagem simbólica, nessa relação entre humanidade e criatura estranha com um significado divino, com um significado mitológico. Eles conseguiram representar o quão profundo seria uma verdadeira existência de um super-homem na Terra. Toda essa questão mitológica que seria construída ao redor desse personagem. Isso daí foi muito bem feito. Porém, tem toda uma outra parte que cagou com a aparição do super-homem nesse filme aí. Você começa o filme vendo o super-homem resgatando a Lois Lane em algum lugar do meio do deserto da puta que o pariu. Então você vê o quão poderoso é o super-homem. O cara botou a arma na cabeça dela, ele estava prestes a matá-la, a arma estava aqui já. E ele conseguiu, em um voo super rápido, eliminar o perigo, né? Ele acabou com aquele terrorista ali e ele encontrou a Lois Lane lá na puta que o pariu. E aí, no meio da trama, você encontra um super-homem bocó, que conseguiu salvar a Lois Lane na puta que pariu, mas não era capaz de salvar a mãe dele em algum lugar ali ao redor da cidade onde ele estava. Então ele tinha 50 minutos para decidir, ou eu mato o Batman, que eu não tenho nenhum motivo para fazer isso, porque o cara é inocente, ou eu salvo a minha mãe. Vamos levar em consideração algumas coisas aqui. O cara tem visão raio-x, super audição, ele tem também super velocidade. Quando eu falo super velocidade, é que o super-homem consegue voar na velocidade da luz. Tem alguns quadrinhos que representam ele voando até acima da velocidade da luz, inclusive voltando no tempo. Aí você pega um filho da puta que consegue voar na velocidade da luz. Quantas voltas na Terra esse cara conseguiria dar em 50 minutos? Ele conseguiria vasculhar até o buraco do nariz do seu vô, se ele quisesse, voando na velocidade da luz, com visão raio-x e super audição. Ele poderia vasculhar todos os cantos da Terra em 50 minutos. E não foi isso que ele fez no começo do filme, vasculhando a Terra inteira para salvar a vadia da Lois Lane? O cara conseguiu salvar a Lois Lane lá no Oriente Médio, mas não conseguiu salvar a mãe dele que estava ali pertinho. Então isso foi assim, sem lógica. E outra coisa sem lógica foi a maneira que o Batman virou amigo do cara. Tipo, Marta! O quê? Marta é o nome da mãe dele. Ah tá, vamos virar amigos agora. Isso foi muito broxante. Para um personagem que estava com as motivações que o Batman tinha naquele momento ali, foda-se a mãe do cara, velho. O próprio Batman diz isso em um determinado momento pro Alfred. Ele, sim, colocando nas minhas palavras aqui, ele diz que não é mais uma coisa qualquer que ele passou a vida inteira fazendo.
Isso é sobre o legado dele. Isso seria sobre a humanidade inteira. Não é salvar uma vida aqui, salvar uma vida ali. É sobre salvar a humanidade. Porque o Super-Homem, na visão que o Batman que o Batman teve ali, o Super-Homem era uma ameaça para a humanidade inteira. Ele não se preocupava se ele fosse morrer ali, se algumas outras pessoas fossem morrer. O que importa é eliminar essa ameaça global, que é o Super-Homem ali naquele momento. Então naquele instante que ele fala, minha mãe tá presa, eles querem matar minha mãe, o Batman olha e fala assim, dane-se sua mãe, você é uma ameaça para a humanidade inteira. E puf, toma-lhe Kryptonita e acabou o Super-Homem. Era isso que deveria acontecer de acordo com a lógica que eles vinham colocando. Eles colocaram um Batman interpretando o Super-Homem como uma coisa que deve a todo custo ser eliminada. Não porque ele destruiu uma cidade, você tem que entender certo isso. O Batman não é burro. Ele sabe que o Super-Homem, naquele momento da briga com o Zod, ele estava salvando a humanidade. E toda aquela destruição foi só uma consequência do fato. Tá? O Batman sabe que aquilo foi uma consequência do fato. O problema na visão do Batman ali não é o fato do cara ter destruído uma cidade. É o fato dele conseguir destruir cidades. É o fato dele conseguir dizimar a humanidade inteira. Tá? Não entendam errado. O problema é, caralho, isso é um Deus. Caralho, esse cara pode destruir a humanidade na hora que ele quiser. Nós não podemos ser reféns desse Deus. Baseado nessa lógica, o Batman não deveria falar, vamos ser amigos porque agora eu quero salvar sua babãe. Isso não faz sentido. Isso foi ridículo do ponto de vista da amarração da trama, do ponto de vista até da inteligência que o Batman traz, né? O embate de personalidades entre Batman e Super-Homem poderia compor um pedaço maior do filme, está me entendendo? Poderia ser uma sedução maior, poderiam gastar mais tempo com isso. As melhores partes do filme são justamente aquelas que têm o conflito, que tem a rivalidade das duas personalidades, sabe? E faltou, como acho que o Easy também disse isso, faltou explorar mais a rivalidade, não do Batman vs Super-Homem, faltou explorar mais a rivalidade do Bruce Wayne e do Clark Kent, como pessoas, como civis ali. Isso poderia compor mais tempo do filme e colocar essa coisa do Dawn of Justice, colocar essa coisa da origem da justiça, mas só lá pro finalzinho, como um aperitivo mesmo. Seria melhor pro filme, porque eu vi que eles ficaram muito confusos se eles faziam um embate, né, o conflito dos dois heróis, ou se eles faziam a premissa da Liga da Justiça. E eu acho que eles ficaram muito indecisos, e essa indecisão, se era isso ou aquilo, acabou prejudicando a trama. E aí seria melhor se ficasse mais focado mesmo na coisa Batman vs Super-Homem, Clark Kent vs Bruce Wayne. Isso teria nos agradado mais, inclusive dado até mais vida para eles fazerem mais filmes sobre a Liga da Justiça de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais bem elaborada, sem precisar cuspir a Liga no e-mail do Lex Luthor. Bom, essa foi a minha longa resenha, que é a resenha de um cara que não é especialista em quadrinhos, não é especialista em cinema. Eu sou um cara como você, assim como a maioria de vocês que estão assistindo aqui, que simplesmente estão inseridos na cultura pop de alguma maneira e também tem opinião, não é porque nós não somos especialistas da área que a gente não pode dar um pitaquinho, não é mesmo? Então eu vou deixar um forte abraço a todos e falou!